Boa tarde, o programa Espaço Livre de hoje recebe novamente o diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, o Dr. Rodrigo Magaldi. Está nos recebendo novamente no seu consultório aqui no hospital e, mais uma vez, o nosso assunto é o coronavírus. Boa tarde, doutor, tudo bem? Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui novamente para falar do Covid, para falar do coronavírus, mas para dar as boas notícias também, né? Porque o que acontece? A imprensa, no geral, tem apavorado o pessoal e tem que ter esse tipo de ação mesmo, até porque o medo ele é pedagógico, o medo ele ensina, mas a gente também tem que tomar uma atitude positiva e procurar demonstrar que tem pacientes curados. Então, no mundo, mais de 150 mil casos curados já, no Brasil aí 12 a 15 curados, mas agora até estamos falando de 100, nos últimos números, até acima de 100 curados, 127 colocou nos últimos números. Então é importante isso, a gente falar da patologia, falar da doença, demonstrar que realmente não é brinquedo, não é uma gripezinha, é um quadro complicado, mas também apontar o sol lá no horizonte e dizer que a gente tem um índice de cura e que as pessoas estão se curando realmente. Então a tendência, se todo mundo mantiver esse compliance, mantiver essa educação, mantiver essa organização para evitar de sair das casas realmente, mandar um indivíduo só da família para fazer compra, evitar de não utilizar os serviços não essenciais, quer dizer, evitar de ficar usando, de saindo para a rua para papear, mesmo para atividades físicas. É importante, Alexandre, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque se a gente conseguir manter esse tipo de postura, esse tipo de atitude, eu tenho certeza que os estragos serão menores. Nós vamos ter estragos sim, nós vamos ter efeitos colaterais sim, nós vamos ter muitos óbitos. Isso a gente fala com certeza, infelizmente. Mas se a gente conseguir manter esse tipo de comportamento, eu acho que a gente vai reduzir muito o risco das pessoas. Doutor, tem dois países que agora estão com um pico muito alto da doença, como os Estados Unidos, que passou de 150 mil infectados, e agora a Espanha. Os Estados Unidos, apesar de estar com 150 mil infectados, o índice de óbitos está na faixa de 2.500 a 3 mil óbitos. A Espanha, com bem menos infectados, já está beirando 8 mil óbitos, ou seja, hoje a Itália lidera o ranking de óbitos, a Espanha está vindo logo em seguida, os Estados Unidos e a China, que é o foco principal, onde começou a doença, tem menos de 3 mil óbitos. Como que o senhor analisa essa situação, esse quadro? A análise é simples. Os Estados Unidos está testando muita gente, fazendo exame em muita gente. Então, o que acontece? Você tem um número maior de diagnósticos e então o número de óbitos aparece como menor. Então, parece que a morbimortalidade, que a letalidade acaba ficando menor, porque todos os que morreram em todos os países aí foram testados. Então, eles positivaram, mas nem todos os casos positivos foram testados. Então, o que acontece? Os Estados Unidos é por isso, índice de teste muito grande. Me parece que o governo agora federal está disponibilizando 500 mil testes rápidos, provavelmente vai ser utilizado mais para a saúde, para a segurança pública, porém, esse aumento de testagem ele é importantíssimo para a gente, primeiro, ter uma ideia real da letalidade do vírus e, segundo, para a gente poder fazer o isolamento. Se aventa-se a hipótese de um isolamento vertical das pessoas acima de 60 anos ou das pessoas que têm um quadro gripal ou que têm o corona positivo, a gente tem que ter esse exame em mãos, a gente tem que ter esse teste positivo para a gente poder, então, organizar esse isolamento. Então, eu acho que isso é muito importante no que diz respeito ao número de testes. Espanha, vamos lá. A Espanha também testou muito pouco e teve uma mortalidade grande, porque quando eles estavam subindo a montanha lá em cima, eles abriram de novo alguns serviços, principalmente as indústrias, empresas e alguns serviços, inclusive, que atendiam turistas, foram abertos. A Itália, idem, vocês participaram aí e assistiram essa semana, nós estamos em quase 12 mil óbitos na Itália, um número absurdo, com mais de 90 mil infectados, logo abaixo dos Estados Unidos, mas vocês participaram e assistiram a entrevista do Pepe Sala, que é o prefeito de Milão, dizendo que no dia que ele disse que tinham 4 óbitos apenas, ele falou, não, a gente vai flexibilizar, vamos abrir alguns comércios, vamos abrir alguns serviços e tal.
22 dias depois disso, ele agonizava com 4.400 óbitos na cidade dele. Então ele veio às mídias sociais, veio à imprensa se desculpar, pedir desculpa, mas eu tenho certeza que se ele pudesse voltar 3 semanas atrás, a Itália, a Espanha e os Estados Unidos também, se pudessem voltar 3 semanas atrás, com certeza eles tomariam medidas mais duras e com certeza ia ser mantido esse contingenciamento, esse confinamento de povo, a dessocialização. E mais um detalhe rapidinho, Alexandre, e você ouvinte deve ter também acompanhado, que anteontem o próprio Trump veio à rede social e às mídias e à televisão para decretar até 30/4, portanto até 30 de abril, vai decretar e continuar a quarentena. Então veja qual é a importância disso. Se o presidente dos Estados Unidos, que também tomou uma atitude meio dúbia em relação ao vírus, agora volta atrás, se retrata praticamente num pedido de desculpa e protela a quarentena até 30 de abril. Então a gente não pode ser diferente. Eu acho que o Ministério de Saúde, o Dr. Mandetta, tem feito um trabalho espetacular, excepcional e tem brigado e batido o pé realmente em relação à quarentena. Ele fala sobre o lockout, o lockdown, isolar as pessoas de uma maneira total, talvez não seja o momento, mas não pode se descartar totalmente. Você tem visto que na Espanha mesmo, hoje, multa para quem sai de casa, na Europa no geral, mas na Itália também, multa para quem sai de casa. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência de evitar de sair das suas casas. Doutor, foi falado nas redes sociais, na imprensa no geral, que alguns países estão utilizando sangue de pessoas que já se recuperaram para desenvolver algum medicamento. Isso procede? Procede. Na verdade, o que é feito é o estudo sorológico dessas pessoas que tiveram cura, né, para ver os anticorpos que eles têm e para daí tentar desenvolver alguma vacina ou alguma cura específica, né? Sempre é feito isso. Quando a pessoa passa por um processo viral, a gente estuda depois, quando a pessoa está curada, para ver se ela desenvolveu algum anticorpo diferente ou algo diferente que possa ajudar a gente nos casos futuros. Então, isso procede, sim, é feito, é natural de ser feito. Eu falei isso na primeira vez que conversamos, no dia 19, que a vacina não demoraria muito. E realmente a ideia é que essa vacina não demore muito. Porém, nós estamos numa progressão geométrica da doença. Muitos casos e muitos mais aparecerão. Então a gente tem que entender que isso que der para a gente estudar para melhorar, para buscar uma cura, para buscar uma vacina, a gente realmente tem que investir nisso. O Brasil é muito bom nisso, trabalha muito bem nesse sentido. A gente espera que em breve a gente tenha a vacina e que os remédios aí demonstrem alguma eficácia. Vou dizer, a gente falou sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, alguns antivirais que são utilizados, principalmente no que diz respeito à artrite, o antiviral da artrite, alguns que foram desenvolvidos para o ebola, né, para o vírus, aquele vírus africano, e também alguns antivirais que são utilizados no HIV, na AIDS. Então hoje a gente usa a medicação, está se usando em alguns locais. O nosso paciente que foi transferido aqui fez o uso da hidroxicloroquina. Nós estamos aguardando notícias. Eu sei que o quadro dele não é um quadro bom, aliás, é um quadro muito grave, mas a gente espera com fé que ele possa se recuperar também. Esse nosso paciente que saiu de Ouro Fino, foi para Itajubá, não chegou o resultado ainda confirmando se é Covid-19 ou não. Sim, não chegou o resultado ainda, nós estamos aguardando. O quadro clínico dele falava a favor do quadro e o quadro epidemiológico também, o que significa que tinha feito uma viagem e tinham outros pacientes, parece, outros colegas dele que estavam em viagem que também apresentaram um quadro gripal grave. Então o quadro dele é muito grave, eu volto a dizer, é um quadro que a gente... não posso dizer que é um quadro fechado, mas a gente tem conversado todos os dias em Itajubá, falamos agora pela manhã, mas bem mais cedo, então a gente tem que conversar todo o tempo, porque pode ter mudanças aí abruptas e bruscas. A gente espera que para o bem, mas não dá para se descartar que ele possa realmente ter uma complicação mais grave. Como esse paciente ele veio já com um quadro e possivelmente pode ser a doença, as pessoas que ele teve contato no bairro dele estão sendo monitoradas? Então, a família já entramos em contato, a vigilância veio de imediato fazer a coleta aqui, então a gente agradece à prefeitura que tem feito esse trabalho em conjunto, a Santa Casa, que nós montamos aí praticamente de imediato esse isolamento, que foi montado aí há 10 dias praticamente, nós mesmos que estivemos à frente desse isolamento, que está montado fechado, então são quartos fechados,
para evitar ao máximo contato. Tanto que o fluxograma aqui da Santa Casa já mudou. A gente faz o atendimento no local em separado, coloca a máscara, faz a orientação de isolamento básico, então a gente está fazendo o nosso papel aí. A gente pede à população também que colabore nesse sentido. Atualmente, a Santa Casa dispõe de quantos leitos para atendimento do coronavírus? Nós temos hoje 6 respiradores, isso é importante, tá? Estamos batalhando aí para ampliar esse número. Tem um respirador infantil, pediátrico e mais 5 respiradores em funcionamento, 3 em funcionamento imediato, 1 está em manutenção. Nós estamos trabalhando, tem 2 no centro cirúrgico, então nós estamos trabalhando para melhorar ao máximo aí o atendimento. Estamos pleiteando também aumentar o número de leitos. A gente fechou uma ala, essa ala são 5 quartos, a gente espera deixar 10 leitos aí, 2 leitos em cada quarto e mais um leito de super isolamento no fundo lá, ou 2 leitos também, então de 10 a 12 leitos a princípio. Claro que nós esperamos que a gente não faça uma utilização total desses leitos, até porque nossa situação aqui é de recebimento dos casos de média complexidade, de pequena a média complexidade. Os casos de mais alta complexidade, a gente via de regra vai ter sim que fazer o encaminhamento para um outro serviço. No Brasil, há 3 semanas atrás nós conversamos e foi feita uma projeção de 4.000 casos já naquela semana, há 20 dias atrás. E esses 4.000 casos foram somente essa semana, ou seja, a projeção está abaixo, ou seja, os casos reais estão abaixo da projeção. Isso é um bom sinal? É um bom sinal, mas a gente tem que levar em consideração, Alexandre, você ouvinte, o que a gente começou falando aqui. Nós estamos subnotificados. O que significa? Na verdade, esse número ele não demonstra a real situação que a gente tem de contágio e de número de doentes. Esse número de doentes a gente pode facilmente multiplicar, como a gente havia falado anteriormente, de 10 a 15. Você vê, só no estado de São Paulo, só em São Paulo, perdão, na cidade, são 12 mil exames em aguardo, 12 mil exames de pessoas com suspeita. Então, na verdade, é praticamente 3 vezes esse volume total que a gente tem de notificação no Brasil todo, hoje, só na cidade de São Paulo. Então, se você fizer uma conta por baixo aí, eu sei também que aqui no Pardini, que a referência nossa aqui em Minas, também tem um número grande, eles aumentaram de 600 exames a 1.300 por dia, chegaram a 3.000 que vão fazer e estão pretendendo chegar a 5.000 exames por dia. Então, se a gente conseguir testar mais pessoas, a gente vai mostrar de verdade qual é esse número. A gente não tem um número correto. Esse número é um número estimativo e pequeno demais para a realidade que a gente vive hoje. O Estado de São Paulo ele concentra não só a maior quantidade de notificados, como também a maior quantidade de óbitos. O que leva a isso? Volto a dizer, também porque tem uma notificação maior e, além do que, é claro, principalmente a cidade de São Paulo, metropolitana, assim como é Belo Horizonte e outras cidades, mas estou dizendo que é metropolitana e recebeu muita gente de fora. Os primeiros casos tinham epidemiologia de vir, de estar em viagem e tudo. Agora, é claro que nosso contágio já é comunitário, ele perdeu essa característica de epidemiologia de você vir de fora ou estar viajando e tudo, mas de qualquer maneira, acho que pelo maior número aí de hospitais relacionados, o Santa Maggiore, que é o hospital lá da Prevent Senior, onde apareceram praticamente os primeiros casos, pessoas de idade. Então a própria essa medicina de grupo, ela representa um pessoal de uma idade mais avançada, na terceira idade, vamos dizer assim, e portanto um povo mais sensível, tanto para o aparecimento do corona, quanto também para o índice de óbitos do corona. Doutor, nós temos recebido notícias que algumas mortes estão sendo acreditadas ao coronavírus, mas porém não são. Isso procede? Não procede, é fake news, aquele rodou um atestado de óbito aí, de um borracheiro, algo do gênero, já foi comprovado que isso é falso, isso é fake. Eu acho que nenhum médico em sã consciência, ainda mais nesse momento, iria assinar um atestado jogando a culpa no corona se não fosse realmente ele o culpado pelo óbito. A gente está batalhando todo dia, pensando nesse vírus, assim como todo mundo, né? A população toda tem escutado na mídia o tempo todo, diuturnamente, 24 horas por dia, o pessoal realmente falar do corona. Para o médico não é diferente, a gente tem que pensar no corona em todos os pacientes que vêm com síndrome gripal e às vezes até nos que não vêm.
Hoje a gente fala muito no corona em lesões de pele associado, lesão abdominal, em dor abdominal, na mesenterite ou na adenite mesentérica, que é uma patologia abdominal. Então a pessoa chega às vezes com dor abdominal, a gente tem que pensar também. Então todo mundo está com dor de barriga? Não, não é assim. Mas a gente tem que pensar assim, o médico não pode deixar de pensar até para poder fazer o melhor diagnóstico. O prefeito de Ouro Fino, que também é médico, ele concedeu uma entrevista ontem, na verdade uma declaração, onde ele disse que todo caso de gripe ou de resfriado tem que ser notificado como caso suspeito. Isso vai levantar o caso de casos notificados lá em cima. Como que você vê com isso? O Dr. Maurício tem tomado uma atitude em conjunto com a Santa Casa, nós somos muito gratos a ele, fica o nosso agradecimento pessoal, à Secretaria de Saúde, a doutora Vânia também. Temos uma reunião agora às 10 horas, às 10h30 da manhã, exatamente para tomar as melhores atitudes em relação ao corona. E ele tem razão, eu acho que a gente tem que pensar nos quadros gripais, principalmente nos quadros gripais mais agressivos, tem que se pensar sim na presença desse vírus. É um vírus que pode estar circulante, a gente volta a dizer, não temos um exame positivo ainda dos nossos pacientes aqui de Ouro Fino, porém a suspeita é muito forte, principalmente em relação a esse senhor. Então a gente não pode descartar que existe o vírus em circulação. A gente acredita que, pensando dessa maneira, a gente consegue cercar melhor o paciente. Eu acho que o prefeito foi muito feliz nessa declaração, porque ele enxerga não só como gestor, mas ele enxerga também como médico a fragilidade de se passar um paciente desse sem um diagnóstico, e a gente liberar esse paciente para voltar para a empresa, para voltar para o convívio de casa ou para voltar a outros contatos e acabar lastrando ou piorando essa violentíssima virulência do vírus. Doutor, alguns casos nós estamos acompanhando também que existe o suicídio por conta da grande cobertura da imprensa em relação ao coronavírus. Como prevenir com relação a essas pessoas que são extremamente suscetíveis a notícias ruins? Alexandre, muito bem colocado. Você, de maneira sensível, coloca uma situação que é importante, essa situação de quarentena, de confinamento, essa situação do noticiário muito ruim, muito negativo, ela acaba assim aumentando os casos de depressão, acaba assim aumentando os casos de psicose, acaba assim aumentando os casos de ansiedade, de síndrome do pânico, enfim, dessas patologias psiquiátricas que já existem, mas elas pioram, parece que esse processo todo de notícia ruim, de confinamento, acaba piorando esse processo. E sim, acaba levando ao aumento do número de suicídios. A gente viu há pouco tempo aí até uma colega se suicidando com 30 e poucos anos, com uma vida boa, porque fez o diagnóstico de corona positivo em outro país, mas pouco importa, porque essa realidade que aconteceu desde Wuhan, lá da China, e na Europa, em Nova York, nos Estados Unidos em geral, e agora no Brasil, não são diferentes. São situações de confinamento, a pessoa acaba não se acostumando com aquilo, principalmente as pessoas que são mais ativas, que trabalham, os trabalhadores, para ficar em casa é complicado, com as famílias isso é difícil. Então o que a gente pede para a população é exatamente isso, para que faça uma atividade, para que procure desligar a televisão por alguns momentos, desligar o celular por alguns momentos, fazer uma oração. A gente não pode falar orar ou rezar, porque depois da briga, né? Mas se você é de orar, ore. Se você é de rezar, reze. Se você tem uma religião, se você crê em alguma coisa, creia, porque isso é importante, sabe? Peça pelo bem, peça pela saúde, não dos profissionais de saúde, do pessoal, peça pelo bem da saúde do mundo. Eu acho que isso é importante. E fazer as atividades, fazer uma atividade física em casa que é viável sim. Doutor, mas eu moro num lugar muito pequeno. Não tem desculpa. Pega uma corda, vai pular corda, vai dar uma caminhada, dá a volta em volta da casa algumas vezes, faz um polichinelo, um push-up, dê um jeito de fazer uma atividade para não ficar parado. Isso é importantíssimo. A atividade física, além de liberar as endorfinas, ela tranquiliza, ela vai te cansar o corpo, vai te favorecer depois no teu sono, vai te favorecer no teu convívio, na tua tranquilidade. Então é importantíssimo. Poxa, vai fazer uma leitura, aproveita você que está em casa, vai ver se você não tem um pneu lá no fundo com água parada, ou os vasos da planta. Pense na dengue, que mata 1.000 pessoas por ano no Brasil. Pense nas patologias que a gente pode evitar, no que é evitável.
Volto a dizer, nós estamos em campanha de vacinação, faça a sua vacina para influenza. A vacina de influenza ela não tem a ver especificamente com o vírus, com o corona, mas a gente tirando esse outro vírus que vai estar em circulação em breve, em grande forma, até porque nós estamos pré-inverno aí, a gente fazendo a vacinação, a gente vai reduzir muito o risco de mortalidade por essa doença que mata muita gente. A gripe comum, ela mata muita gente no Brasil e no mundo. A gente fala muito pouco disso, mas a gripe mata muita gente no Brasil, mata 500 mil pessoas ano. Então, se a gente não tomar os cuidados necessários, não é só o corona, não, são as outras patologias. Então, você que está em casa, fixe a isso. Faça uma atividade física, uma atividade intelectual, uma leitura, é bacana. Em vez de ficar indo na internet atrás de números do coronavírus, vai ver como se faz o cubo mágico, com uma leitura mais importante, um caça-palavras, enfim, vá aprender. Faça o teu ensino à distância, o teu EAD, vá aprender alguma coisa, tem muitas opções hoje. Alexandre, as grandes redes, mesmo as redes televisivas, as redes de revista, tudo estão disponibilizando conteúdo, as grandes bibliotecas estão disponibilizando conteúdos. A gente viu esses dias aí grandes museus do mundo disponibilizando as visitas virtuais. Isso é muito bacana, gente. Comece a fazer, eu tenho feito, é muito legal, você não vai se arrepender. Então você que tem internet, utilize disso. Você que não tem, também não é desculpa. Vá ler, leia um livro, um jornal, vá tornar a sua vida, que eu sei que é uma vida confinada hoje, mas vai tornar ela mais produtiva. Acho isso muito importante. Uma outra pergunta para encerrar hoje. Dentro da sua forma de pensar, se todo mundo testar, todos os países testarem de verdade, a letalidade do vírus ficaria em mais ou menos 2%. A letalidade cai muito. Um número maior de testes, óbvio, a gente vai ter um número maior também de diagnósticos. Um número maior de diagnósticos, o que a gente faz? A gente vai ter os diagnósticos de letalidade, mas os índices vão cair. Devem cair para em torno disso, de 3,5%, que foi o que aconteceu em Wuhan, que foi o que aconteceu em vários países. Deve ficar nesse índice. Porém, se a gente realmente conseguir manter o confinamento. Eu volto a falar aqui, Alexandre, você ouvinte deve ficar chateado porque eu estou repetindo e insistente em relação a isso, mas o confinamento é muito importante, é de suma importância. Se você tiver casos, mas nós temos um caso, 2 casos, os 2 viram vários e viram vários e viram vários e assim por diante. A progressão é geométrica, é o dominó, é o efeito em cascata, isso que a gente tem que evitar. Alexandre, só para ilustrar, você que está ouvindo, foi liberado anteontem, um estudo em São Paulo sobre o número de pessoas que infectariam e com o confinamento o número que infectam realmente. Então, infectaria-se de 6 a 8 pessoas, cada um. Hoje a gente fala que com o confinamento você infecta 2. Então, na verdade, isso reduziu drasticamente, reduziu em 80% o número de infectados. Isso faria uma diferença grande para a gente evitar aquele pico que a gente tem falado de casos de uma maneira rápida, que o sistema de saúde não conseguiria e não conseguirá abraçar. Inclusive para poder facilitar o atendimento de quem for infectado. Caindo a curva, sobram leitos. Exatamente, a ideia é essa. Volto a dizer, nós não vamos parar de ter os outros eventos, infelizmente, aumentando o número de acidentes, aumentando o número também, não aumentou-se o número de acidentes, mas acidentes com animais. No estado de São Paulo foi feito um estudo demonstrando isso. Você que tem o seu pet, não se desfaça dele, pelo amor de Deus eu peço isso, não se desfaça do seu pet, do seu animal de estimação. Isso é um absurdo que está acontecendo. Diz que aumentaram aí os descasos com animais em 30% nesse período do corona. Isso é inaceitável, gente. O pessoal larga de lado um pet porque escutou na internet que ele tem coronavírus e que pode passar. Isso é a maior bobagem que pode se falar. Então você cuide do seu animal também, do seu pet, não descarte o seu animalzinho, porque ele vai para a rua, ele vai se favorecer a se acidentar, perder a vida dele ou acidentar carros, veículos. Então isso está acontecendo também. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Manter o amor é o principal nesse período de confinamento. E lembrando que o PET já é comprovado cientificamente que ele ajuda a aumentar a imunidade de quem é proprietário. Sem sombra de dúvida, né? A gente falou aí, o amor, você tá bem com a família, se alimentar de maneira adequada, tomar bastante líquido, água, são atitudes, e o amor do animal, o amor com o pet, claro, a ligação afetiva,
com certeza melhoram a imunidade e são importantíssimos nesse período. O programa Espaço Vivo de hoje fica por aqui. Recebemos novamente o Dr. Rodrigo Magaldi, diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino. Dr. Rodrigo, obrigado novamente pela disponibilidade de falar com a gente. Alexandre, obrigado aos ouvintes do Espaço Livre, a gente agradece de coração, estamos à disposição. Volto a dizer, são momentos complicados, mas a gente com união, com educação e principalmente agora com disciplina, eu tenho certeza que a gente vai passar por essa. Um grande abraço a todos e até uma próxima vez. Encontro marcado na próxima terça-feira, doutor. O Espaço Vivo fica por aqui. Na sequência, a oportunidade de emprego. Logo depois vem aí o PH com o programa Vale Tudo. Boa tarde a todos.